Salve, salve Brasil, sejam todos bem-vindos! Está começando mais um Quinto Set. A cada 15 dias, um convidado especial falando aqui sobre tênis e sobre a sua carreira. Às vezes nem é tenista, mas hoje é tenista. Tenista, Hoje é tenista. tenista. Eu vi ali movimentação de perna boa, pega na E meio frente. representante de uma categoria que ainda não tivemos aqui. Que, Rafael e que Suzuki. eu sou ruim. É, melhor não. Melhor não. Não dirija. Rafael Suzuki, piloto de Stock Car, de várias categorias. Ele vai falar sobre isso aqui, porque a gente já fez uma relação ali fora com o tênis. Ele muda de categoria e o tenista muda de piso. É quase a mesma coisa. Rafael, bem-vindo ao Quinto Set. Alegria tê-lo aqui. Alegria, poxa, tô muito feliz de estar aqui, eu que acompanho vocês o tempo todo, eu falo que tênis é o meu esporte favorito, no sentido de automobilismo é uma profissão, competição, dia a dia, então eu curto demais e espero dar conta de falar, jogar não, mas de pelo menos falar coisa com De entender de tênis, sim. A primeira pergunta aqui sempre é: qual é a sua relação com o tênis? Como ela começou e por que o tênis? Olha, eu quando comecei a correr, eu comecei a jogar tênis. Mas eu fiquei naquela dúvida, fazia ali aula e meu pai me levava para o kart. E assim, eu confesso que eu me adaptei um pouco melhor no automobilismo, mas eu sempre pratiquei, né? Uma coisa que quando você é criança, você não tem aquela coisa, vou virar piloto, né? Você tá ali competindo muito para fazer um esporte, né? Para estar ali. Meu pai sempre me incentivou, meus pais, né? Me incentivaram a praticar esporte muito como uma coisa assim, eu acho que o esporte ajuda na formação, e tal. E aí eu fazia muito os 2, né, até uma hora que eu parei de jogar, e fui só correr porque já estava tomando muito tempo, e aí conciliar com escola, e aí, assim, sempre virou uma paixão. Juro, assim, não é porque eu tô aqui, eu sempre assisti, eu lembro que quando eu corria na Europa, eu fui assistir Roland Garros, eu não conseguia ingresso, mas ficava ali no telão, e tal. Então, assim, é uma coisa que todo turismo que eu faço envolve tênis, sabe. Você chegou a competir nesse comecinho de tênis, você chegou a jogar uns campeonatinhos? Você Não. conseguiu entender um pouco do que é a pressão do tênis ou só aula? Assim, já joguei campeonatos do próprio da escola que eu fazia, mas nunca fui federado, né, então nunca acho que eu nunca senti essa pressão toda, que vocês sentem no sentido de: "Poxa, é um esporte que tá todo mundo olhando, né, a gente tá de capacete, né, então tem como fazer umas caretas, né". Mostrar o dá pra não mostrar o medo ou mostrar o medo. Mas sem capacete eu nunca senti essa. Agora, você consegue encontrar algum paralelo entre o tênis e o automobilismo? Eu acho que o psicológico, né, o mental, o automobilismo, de novo, né, apesar das pessoas não estarem olhando para sua cara o tempo todo, mas é um esporte de muita precisão e repetição, né, automobilismo de você frear no lugar certo, acelerar, de ter aquela, né, de não ficar inconstante, né, de o mesmo colocar a bola na quadra, eu acho que o automobilismo, se você quer passar do ponto, né, quer resolver muito rápido, você acaba muitas vezes, se enrolando, né, Tal então qual o tênis está pensando o tempo todo, né, porque exato. você está sempre naquela rotina ali, você não pode: "Ah, sua cabeça viajou", não, "Nossa, me distraí com alguma coisa", zero, E zero quando você chance. tá correndo contra os outros, né, você nunca sabe o movimento, a estratégia que o outro vai fazer, então você tem que estar meio que pronto para responder uma jogada do adversário, né. Então, quando você vai ultrapassar alguém, você não sabe se ele vai defender, se ele vai frear mais tarde, então você fica meio eu acho que esse nível de precisão, né, e aí o preparo físico entra justamente para manter os reflexos e você conseguir jogar ou pilotar raciocinando, né. Então eu acho que isso tem muito agora fisicamente eu acho o tênis muito mais exigente, a não ser que sejam corridas de O 24 Alcaraz e o horas. Sinner não acham, jogaram 5 horas lá e jogariam mais 3. Então A gente sabe que a vida, que esporte é muito de repetição, mas você tá numa profissão que é meio difícil você poder repetir o tempo inteiro o treinamento. A gente vai lá para treinar uma direita, no tênis você vai lá: "Ó, me joga 50 bola na direita". Você não tem essa possibilidade o tempo inteiro treinar na mesma pista, tá o tempo inteiro com o carro na mão. Eh, quanto que isso prejudica? O quanto isso ajudaria se você pudesse repetir, estar mais dentro do carro, mais dentro da pista, ou sempre competir na mesma pista?
Ajudaria muito, assim, acho que a falta do automobilismo é que o custo é muito alto, né, de você praticar, de você não dá a gente não pode pegar o carro, ir para Interlagos e fechar lá o autódromo e ficar o dia inteiro, dar 100 voltas, né. Isso tem um custo do quilômetro do principalmente do carro, né, da máquina. Então, a gente fica tudo simulando, né, a gente tem simulador, a gente faz a parte física, muitas das vezes a gente aquece para uma corrida com as bolinhas de tênis ali para treinar um reflexo, né, então a gente passa muito tempo no teórico, muito tempo simulando e no teórico, né, a gente faz muita reunião para analisar dados. Então eu sinto falta, assim, de um esporte que eu, né, eu acho que se eu jogasse assim, eu falo que meus filhos, se eles quiserem jogar, não tenho filhos ainda, mas já estou planejando, né. Se eles quiserem jogar tênis, eu vou super apoiar, assim, né, eles treinarem quando quiserem, né, no sentido de porque eu sei o quanto que essa repetição mesmo ajuda. Se eu pudesse correr uma corrida em Spa-Francorchamps, que é uma pista difícil, mas poder treinar 5 dias ao invés de não treinar nenhum dia na pista, faz uma diferença, assim, enorme, né, de você estar habituado com o circuito, né. E infelizmente nas corridas isso é praticamente impossível, a não ser que você tenha um caminhão de dinheiro infinito para investir, né. Agora para entender, você vai para Spa ou você vai para Monza, seja a prova que você for, você tem um simulador que, querendo ou não, ele te mostra como é a pista. Você não chega na pista para dar aquela primeira volta, se você nunca correu lá, tipo, do zero, Às cegas. às cegas, só como é isso? Deixa eu ver aqui o mapa. Você faz uma simulação antes, isso Isso ajuda muito, né, a tecnologia hoje está aí para a gente é como, assim, a aviação, né. Então você aprende todos os botões do carro antes, você aprende as referências da pista, vou frear ali a 100 metros da curva, você sabe qual marcha vai ser, você sabe a ondulação que pode ter, mas assim, nada substitui o medo, né, porque o medo ele tá presente. que é isso? No tênis não tem medo, ninguém tem medo, né. Então assim, no simulador se você vai fazer lá, o Ruge bater, você aperta ESC e vai de novo. Agora na vida real pode ser um ESC só, né. Então é meio ruim, assim, o fator medo, não tem como dizer que você não leva em consideração o medo, né. Piloto que diz que não tem medo, provavelmente ele não tá correndo ainda, porque, assim, existe o que te limita, é claro E que você tem que vocês estar meio que atento. são movidos por essa adrenalina desse medo, né? Sim, a gente tá lidando com ele o tempo todo, né. "Ah, vou arriscar, e se eu bater?". Não é só uma questão de se machucar, né, mas você pode acabar uma corrida, você pode cometer um erro e perder posições, né, ou errar uma volta importante na classificação. Né, então o fator medo ele tá sempre ali, né, arrisco, não arrisco, arrisco, não arrisco. A gente costuma falar no tênis, você vai lá e bota assim: tem o Rafa aqui, tem o Narda aqui. Fala assim: pô, jogar com o Narda é um cara que chega no 4x4, é um cara que normalmente segura um pouco mais o braço. Pô, não, mas o Rafa é um cara muito agressivo, muito perigoso, é um cara que nos momentos importantes vocês têm isso na hora dá tempo, você tá lá pilotando, você tem o cara na frente e tal, o Massa, teu companheiro de equipe, seja quem for que tá na tua frente, você consegue ver quem tá na frente, qual é a Característica. característica dele e o que o dia a dia diz dele? Tipo: "Esse cara agora vai fechar a porta pra mim", isso existe na tua To cabeça? Totalmente, assim, a gente identifica, né, principalmente na estoque a gente tá acostumado a correr contra os mesmos, né, só vai mudando ali o layout do carro, ano após ano, mas a gente sabe o número de todo mundo, a gente sabe quem é quem. E claro, né, quando você vai ultrapassar alguém que tem um histórico de acidente, de "loucura", entre aspas, você fica meio assim, ninguém dá mole pra ninguém, é claro, né, mas assim, você tem uma estratégia para cada adversário, aí que entra o time, né, no meu caso, os engenheiros, as pessoas que estão ali no box, né, eles me mostram todo um histórico daquele fulano, ciclano, antes de cada corrida, quem naquela pista tem uma estatística boa, quem naquela não vai tão bem, ou equipes. Então, assim, estudar os adversários é uma coisa que faz muito parte, né. Quando eu vou correr esse ano eu tô correndo fora, num campeonato que eu nunca corri. E aí já é muito mais difícil, porque você não sabe quem é quem. Então Será que ele vai fechar a porta exatamente, você pra vir jogar? É, se o cara vai jogar sujo, você não sabe quem é o cara?
Não sabe, né? Então, mas aí que Atleta entra. nunca saca sujo. Não. Tenista, eu jamais joguei um cara pra fora da pista. Não. Quadriciclo, Não. jamais na Na pista. pista não. É. Agora, Rafa, você falou que você corre em 3 categorias completamente diferentes entre si. E a gente fez a brincadeira ali que é meio como tenista. Cada piso é um jogo completamente diferente. Conta um pouco das peculiaridades de cada uma. Você estava falando ali, uma categoria é tração traseira, outra é tração dianteira, e isso muda completamente o estilo de pilotagem. Muda bastante, assim, cada carro tem nível de assistência, por exemplo, um carro de GT tem ABS, controle de tração, o Stock Car não tem nada disso, então você já não pode pisar no freio muito, de forma abrupta, porque senão bloqueia a roda. Mas assim, é bom pilotar carros, de estilos, de jeitos diferentes de pilotar, porque eu acho que o piloto se torna mais versátil, né. Então eu imagino que no tênis seja como não se especializar só numa superfície. Um Alcaraz, Sim, campeão de bicampeão de Roland Garros, bicampeão de Wimbledon e campeão de US Open. Ganhou nas 3. é verdade. É verdade. Ganhou em 3 pisos diferentes. Falando em tênis, você já foi nos torneios? Você já viu algum torneio ao vivo ali qual é a tua experiência no mundo do tênis? Eu já fui em Roland Garros umas 2, 3 vezes. Já fui na Philippe Chatrier assistir jogo, eu vi o Nadal jogar a primeira rodada. Eu quando eu morava no Japão fui no ATP de Tóquio, também. Aí fiz tour de turista, fora de época de competição, em Nova York, lá em Flushing Meadows, né, e assim, eu curto porque dá para ir lá onde vocês têm acesso e a gente não. Vestiário, sala de imprensa, ali onde se aquece, onde espera, entra na quadra. Então, assim, todo o turismo que tem uma história de tênis, eu gosto de fazer, sabe. Para mim, assim, os estádios de tênis são como os estádios de futebol. É uma coisa que eu vejo as minhas fotos lá na Philippe Chatrier, na arquibancada, com orgulho, assim, para mim é uma coisa muito de fã, sabe. Então eu não fui ainda em Wimbledon, mas teve um ano que eu estava eu e minha esposa com viagem marcada para ir para Wimbledon, e aí a nossa cachorrinha adoeceu, e tal, acabamos não indo, mas eu também quero. E a de janeiro no Australian Open, que assim, que em janeiro a gente tá de folga, né, a gente não tem corrida em janeiro normalmente, então eu assisto o Australian Open do qualify até a final, né. E aí, assim, aquele lugar, pelo menos pela TV, maravilhoso, a gente tem vontade de fazer uma viagem em janeiro só pra Melbourne. A gente fala que o tenista ele é muito parecido dentro e fora da quadra, né? Se você conhecer o Alcaraz nos dias de hoje, pegar o Nadal, pegar o Federer, pegar o Djokovic, pegar quem você gostar. Olha dentro, tem uma característica parecida. Com vocês é parecido também. Uma pessoa mais quieta, mais tranquila, é um cara que pilota de uma forma mais parecida, ou isso muitas vezes você já conheceu um monte de gente quieta que na hora que bota o capacete. Melhor não citar nomes. Você imagina só o que é o Verstappen fora do capacete, fora do cockpit. Já assim, já vi gente que é assim, um gentleman, fora pra conversar, pra jantar, assim, super educado, mas quando Deu põe a o partida, vira capacete, bicho. se transforma, assim, mas sai dando porrada em todo mundo. Assim, tem, né, mas, eu acho que tem os 2 tipos, tem aquele que você sabe que, pô, tem lógica pra tudo, tem aquele que perde um pouco a lógica quando põe o. Vale, quando tu fala play. Muda completamente. Agora, você falou aí do seu começo no kart e coisa do tipo, a gente sabe que o começo no tênis, ele é muito difícil, ele é muito complicado, para você seguir carreira ele é muito complicado. Conta como é no automobilismo, conta como foi no seu caso, porque obviamente também para você sair e ir subindo os degraus é um negócio um pouco mais complexo. Eu acho que o tênis e o automobilismo têm essa semelhança do alto investimento, né, para poder praticar. O kart já é um esporte muito caro desde que você começa, né, então, claro que no começo eu tive patrocínio, né, mas ao mesmo tempo eu tive muita gente que me ajudou a troco de nada, assim, não é que fez contratos Uhum. comigo, se um dia eu fosse profissional e ganhasse X, teria, né. Então, assim, tive muita ajuda.
muita ajuda. Pessoas que até hoje eu convido para ir nas corridas, aí na minha casa, mas que fizeram parte da minha história, né. E automobilismo é assim, né, você acaba que como o investimento é muito alto, você entende que cada corrida é uma grande chance de aparecer, né, de conseguir patrocinadores, né, e eu acho que no meu caso específico, né, eu aprendi muito extra pista para poder, gerar o investimento que eu precisava para correr. Então, isso foi legal, assim, acho que o automobilismo ensina bastante disso, né, você vira um empreendedor muito cedo, né, que você faz da sua carreira o seu próprio negócio, né, então você aprende a se vender muito cedo, para que você consiga competir, não é que para você consiga ficar rico, né, e sim simplesmente seguir na carreira, né. Então já teve ano que eu, poxa, falava para meu pai assim: "Ah, deixa, não precisa porque tá muito caro", sabe, tá abrindo mão de uma série de coisas, de eventuais luxos, e meu pai falava: "Não, vamos lá, eu sei que não dá para ir na melhor equipe ou ter o melhor motor, mas vamos competir, vamos continuar". E meu pai abriu muito mão, assim, meu pai é professor de ortodontia. Ele dava aula num lugar de dia, de noite no outro, viajava de madrugada para poder, sabe, ter mais trabalho e conseguir me ajudar. E ao mesmo tempo as pessoas que estavam com a gente ajudavam, assim, vendo o esforço dele, muito mais dele do que meu. Então, foi legal, assim, eu falo que todas essas dificuldades que o automobilismo tem, que por causa do alto investimento, te ensina muitas outras coisas além da competição em si. E é um elemento de pressão muito grande você ter que a cada corrida "Cara, esse aqui é o meu momento, tem que ser hoje, tem que ser hoje". É a mesma coisa que o tênis, né, você Eu acho pega que a o esporte pressão no Brasil é um pouco isso, né, você conversa com qualquer esportista, parece que o cara, se você não for o campeão, parece que matar você um leão por dia. não tem mais a oportunidade amanhã, né. E ao mesmo tempo você automobilismo normalmente só ganha um, né, tem 20 correndo, né. Claro que num torneio de tênis também só ganha um torneio, mas uma coisa assim, enfim, que eu ouvi você dizer uma vez, que você tem que aprender a se perdoar, né, quando você não vai bem ou quando você erra sei lá, uma bola, e eu acho que o automobilismo também tem muito disso. Você não acerta sempre, você não vai ganhar sempre, nem o Hamilton ganhou mais do que não ganhou corridas por exemplo, na Fórmula 1, né. E aí você tem aquela resiliência de entender que aquilo né, é parte do processo mesmo, né, então e você perde muito, assim, corrida normal, né. E você lida com máquina, e aí muitas das vezes acho que esse é a particularidade do meu esporte, né. Você pode estar no melhor dia, na melhor equipe, no melhor tudo, você tá lá ganhando a corrida, na A última máquina te curva, deixa na mão. o motor quebra. Aí você faz: "Mas por que eu, né, por que comigo?" Aí você faz uma N perguntas, é como se a bolinha sumisse no último match point, aí você fala: "Mas como Mas eu?" você tem a consciência sempre se você tem responsabilidade ou não? Tipo, essa máquina que quebrou na curva, você sai da corrida com a certeza que uma Foi uma falha do fatalidade, ou equipamento. que você apertou demais, ou que você apertou de menos, que Sim, você sim. machucou demais ou Você machucou de faz menos? a gente faz o meia culpa, né, "Ai, será que eu podia ter poupado um Mas pouco você pra". tem essa informação? O 100% dessa informação ou é meio aleatório? É meio aleatório, assim, é difícil você porque se você se culpa, né, por um problema numa máquina, eu acho que também você pode entrar numa loucura muito grande, né, de achar que você consegue controlar tudo, né. Mas ao mesmo tempo, a técnica do piloto pode sim influenciar no como o carro chega no fim da corrida, né. Então a gente procura aprender, mesmo eu falo que não ganhar aprende muito mais do que ganhar, né. Ganhar é um alívio, pra mim é um alívio, né, mas não ganhar você sempre fala: "Poxa, por que que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Por que que eu não avisei antes? Por que que", né, então sempre tem essa resenha, vamos dizer assim, no sentido de analisar profundamente o porquê aconteceu disso, aquilo, né. Você estava falando do comecinho da tua carreira, eh, fazendo um paralelo do tênis. O tênis a gente começa a jogar e você sempre tem um foco, né. "Pô, eu quero jogar Grand Slam, eu quero fazer isso". Eu vejo que no automobilismo você tem muitas possibilidades, óbvio, pô, o sonho é ser Fórmula 1,
mas eu quero ir competir esse tipo de carro. Como é a cabeça de um garoto e como teria que pensar um garoto além do eu quero competir, eu quero curtir o que eu estou fazendo, mas para onde foi a tua cabeça e para onde vai a cabeça de um começo para o final da carreira? É, assim, é claro que o sonho de todo piloto da garotada, né, meninos e meninas, né, tem muita menina que corre hoje, é chegar na Fórmula 1, né, como é jogar os Grand Slams, como é ganhar um Grand Slam, né. Mas chega um ponto da carreira que você, pelo menos no automobilismo, você tem algumas opções e muita vida fora da Fórmula 1, né. E aí você tem que tomar algumas decisões mais racionais e menos passionais, talvez. Porque se você fica insistindo em alguma coisa que a seu sonho de vida, você acaba talvez deixando a oportunidades de se tornar um piloto profissional mais cedo, né. E tem muito piloto bem-sucedido no mundo inteiro, brasileiros, né, que não correram de Fórmula 1, que hoje estão super bem e que talvez se tivesse insistido em correr de Fórmula 1 muitos anos, talvez não tivesse tido as oportunidades que eles tiveram em corridas, né, no Japão, nos Estados Unidos, na Indy, nos GT, na Europa, 24 horas de Le Mans, né. Então, como é um esporte que você depende de quem acredita em você, né, seja empresas, seja montadoras, você tem que analisar com muita racionalidade. "Poxa, eu quero, né, ter uma vida profissional no automobilismo ou eu quero só lutar pelo meu sonho?", né, se você quer lutar pelo seu sonho muito tempo, você tem que ter uma reserva. Você tem que ter, assim, um luxo de falar assim: "Ah, se der errado eu continuo, mas aí eu posso voltar atrás", mas são poucos os pilotos que têm essa, Tem né. pouco lugar ali para competir também, né? Então, assim, hoje eu falo que viver do esporte é um privilégio, né, que pouquíssima gente consegue, mas é muito legal nesse sentido de você estar desde os 10 anos de idade praticando, mesmo não estando na Fórmula 1, né, mesmo não sendo, eu acho que a Stock hoje está num nível muito legal nacionalmente e tem a longevidade. Hoje eu tô com 37, tem gente na Stock, por exemplo, o Rubens Barrichello corre com 52 e tá lá andando super bem. Então, e o automobilismo tem essa longevidade um pouco maior que no tênis, que também tem essa, ah, vamos dizer assim, esse longo prazo, né, que o tenista não sei como que é quando para, né, Não, é acaba simples, quando você na minha época, quando você fazia 30, se tinha 29, o Meligeni, Tá Meligeni. Quando condenado já. chega no 30, é assim, o veterano Meligeni. Mas ontem você estava me chamando só de Meligeni, hoje é o veterano Meligeni. Então temos agora o ancião Djokovic, O ancião. o vovô Federer. É isso. Agora, que você falou de preparação física e de trabalho nos simuladores e coisa do tipo. Quanto você faz de físico? O que você faz especificamente de físico para aguentar o tranco de corrida, enfim? a nossa parte, assim, o que é mais, como a gente corre em carro fechado, é o calor. O calor dentro do carro é assim, a gente não tem ar-condicionado, né, então chega a estar 50, 55 Pelo graus amor de em Deus. situações extremas, vai correr uma corrida, se tiver 30 e poucos graus ambiente, vai estar mais de 50 dentro do carro, né, em N categorias, é um pouco até normal. E aí tem essas coisas, né, a gente, vai fazer uns treinos em sauna, fica lá se habituando ao calor, com capacete, né, faz essa parte de cardio para poder você tá não só performando, como tá sendo capaz de raciocinar. Raciocinar diante Com dessa condição. né, assim, já tive umas tontura, Pelo amor de Deus, dentro que do carro, perigo aí você isso. fala: "Ai caramba", né, aí você tenta se hidratar, mas acontece, né, em corridas extremas, em corridas de longa duração, tem corridas de 24 horas, né, Uhum. e você fica 3 horas dentro do carro, direto. Você para 1 hora para abastecer, sai de novo, mais 1 hora. Então, aquele esforço mental, físico, então o piloto ele tem que conhecer o próprio corpo, e saber que, né, a corrida ela vai ser longa e você tem que dosar a energia. Porque se você sair querendo também, igual maratona, né, vou correr os primeiros 5 quilômetros no meu melhor pace, você não vai chegar. Então acho que corrida tem um pouco disso e você se prepara para performar na hora que você
precisa realmente ser mais exigido, né? Você chegou a correr as 1.000 milhas Interlagos, não? Não, 1000 milhas não, mas já corri corrida de 24 horas e assim, Isso é insano, cara. é Você estranho. tá reclamando de 5 horas de tênis? Para. Não, mas a gente divide em 4, 5, Então, 4 você pilotos. fica revezando. Fica revezando. Mas ainda assim, eu ia perguntar, eu cheguei nessa história das 1.000 milhas exatamente por causa da questão do calor. Eu imaginava que fosse uma questão de estafa, de cansaço, de repente você está perdendo o foco, o pico da sua atenção, você acaba perdendo ali, com tanto tempo girando, e à noite ainda, uma condição que te conduz a uma distração. É, Então, além disso, tem a questão do calor também para esse revezamento. tem. Eu corri uma corrida de 24 horas em Barcelona uma vez em setembro, e estava muito quente, mesmo de madrugada, né? E assim, entrar no carro para pilotar de madrugada é algo que a gente não faz em nenhum momento da carreira, assim, você não está preparado para aquilo. E pilotar, por exemplo, fazer um stint que a gente chama da 1 da manhã às 3 da manhã, né, sem praticamente luz nenhuma, no sentido de não tem iluminação autódromo, é só iluminação do Farol. do do farol mesmo, né. E mentalmente você fica cansado, porque você já veio o dia inteiro pilotando, você acordou às 8 da manhã, não dormiu ainda, tal. Então assim, é outro approach de uma corrida de 40 minutos, uma corrida de 50 minutos, é como se fosse, assim, uma corrida de 100 metros e uma maratona. Então, o legal das corridas é que tem esses diferentes formatos que você vai passando e vai se preparando para aquilo, mas a preparação também começa muito, muito antes, né. Quando a gente viaja, assim, para longe, se acostumar com fuso, tudo aquilo, né, também faz parte, porque uma noite mal dormida, puf, né, chega no outro dia você não performa, não tem como, você começa a errar a freada, você começa a deixar escorregar o carro onde não deveria. Então, toda essa programação física, não só de ir na academia tudo, mas também conhecer o corpo, se alimentar, tal, bem, para poder performar, a gente passa por isso também, né. A gente, outra vez, botando o tênis e vocês na jogada, somos times, né? No tênis também. Você tem o teu treinador, o teu preparador físico, tem a galera que é ali, hoje em dia, cada vez mais, né? Tem mais dinheiro no mercado, nos torneios, mas você pega o box de um Alcaraz, tem 7 caras, 8 caras. Vocês têm um time muito grande. Também tem muita responsabilidade, né? Porque você é a ponta de tudo, né? Todo mundo se preparando. Como é a relação erro, acerto, conquista e não conquistar, no sentido time? Como é a visão, dentro do teu, né? No nosso não, beleza, vou matar esse cara, eu tinha 10% do campeonato que ele ia ganhar e, né, a gente dá porcentagem para eles, mas o que eu quero entender é como lidar com o teu erro, o teu acerto, tua conquista, tua não conquista dentro de um time. Ah, total, Fino, eu acho assim, eu falo que o automobilismo é o esporte coletivo individual mais coletivo, desculpa, do mundo, no sentido de não tem como só ser eu, né. Uma equipe de Stock Car tem mais ou menos 30 pessoas, 25 a 30 pessoas, né, entre engenheiros, mecânicos. E assim, do mesmo jeito que a gente se prepara para performar lá dentro do carro, o mecânico ele vai na academia para trocar a roda no pit stop em 3 segundos, né, e sem doer as costas, sem perder reflexo e, né, fora que ele acaba ficando até mais tarde no autódromo, então assim, é muito coletivo. O piloto talvez é o vocalista da banda, né, fica mais famoso, tal, é o nome dele que aparece lá, mas não tem nada de individual, né, e é uma confiança. Se você não confia no mecânico que aperta seu freio, por exemplo, você já não consegue entrar no carro e falar: "Ai, vou vou frear 10 metros mais tarde", né. Então tem que ter aquela confiança de que assim: "Poxa, esse cara aqui eu tenho que ouvir o que ele tá, me dizendo", né. E normalmente o engenheiro que é o técnico, né. O engenheiro que te fala: "Olha, você tá freando cedo nessa, agora acelera nessa volta pra gente poder criar uma margem, entra no box nessa volta", e a gente obedece. Você obedece? Total, Total? A total. gente não obedecia. É Tudo bem assim, que a gente não corria riscos, né? porque muitas das vezes a gente não de fora, né, eu também trabalho algumas vezes com pilotos, né, do lado de fora, como um consultor, e aí você vê muita coisa que a gente não vê dentro do carro pilotando, né, de uma outra perspectiva, eu acho, né. Então,
É Não legal. tem a tua coisa do... O cara tá falando pra eu... Falando uma besteira aqui. Ele tá falando pra eu frear antes, mas eu sinto que se eu frear um pouco na frente, eu vou sair mais rápido. Não tem uma coisa, porque a gente tem isso. O Uhum. treinador fala, saca aberto. Fala, não, agora desculpa, eu não vou O sacar meu aberto. feeling, a minha É convicção. meu feeling. É meu feeling. Eu entendo o que você tá me falando, lógico, né? Tem coisas, ó, vai quebrar isso, não vai quebrar aquilo. Mas não tem um momento que O que seu você... instinto fala mais alto. Tem, assim, tem os dois, né? Tem a hora que você finge que o rádio deu problema. Oi! Oi? Eu Não entrei, escutei. é, Caiu a ligação, liga de novo. eu entrei no túnel. Mas e tem a hora que você não está perdido, né? Você não sabe o que está acontecendo e aí o engenheiro fala para você, não, confia que vai dar certo e você vai na dele. Então acho que tem um pouco, nem sempre, né? O importante é que quando dá certo, todo mundo ganha e quando dá errado, todo mundo perde, né? Não dá para ficar apontando, dele, porque você fez isso, fez aquilo, né? Esse ano mesmo, uma corrida antes, eu estava em segundo na corrida, eu tinha acabado de ser ultrapassado, ia cair para segundo. E aí o engenheiro falou para mim assim, vem pro box nessa volta. E aí naquele negócio de falar, o primeiro decidiu ir pro box também. E aí você não entra atrás do primeiro, porque você perde um tempinho ali para frear atrás dele, entrar no box. E aí eu decidi, falei, não, vou ficar mais uma volta. E o engenheiro já tinha me chamado pro box. E aí não fura o pneu nessa outra volta? Não. E aí eu falo, nossa. Aí você fala, putz, se eu tivesse obedecido, eu teria trocado o pneu ou que tava furando ou que já... Mas ele mandou por causa disso? Não, Não, não foi, necessariamente. não, foi por Foi uma questão, fatalidade. foi uma fatalidade. Mas você fala, putz, aí na corrida seguinte, agora a última, de novo, ele falou, vem pro box, aí tinha um carro na minha frente. Aí eu puxei, falei, eu não vou, aí de novo eu falei, não, eu vou ficar agora. E aí deu certo, porque aí eu consegui com pista livre, fazer voltas mais rápidas e voltei muito mais bem posicionado. Não é uma ordem, Não é é uma uma ideia, Mas, basicamente. Tem hora que é ordem. Não, ordem é quando é coisa assim de regras, né? Você foi punido, você tem que passar pelo box para Tá, pagar a mas punição. o engenheiro não vai te dar uma ordem, entendeu? Você entende isso como ordem ou você entende isso como Normal- eu acho que você deveria entrar? Ordem normalmente é quando tem algum problema técnico que o piloto não tá vendo. Tá. Então, por exemplo, o engenheiro tem acesso a todas as informações do carro. Na Fórmula 1 acontece muito isso, de o engenheiro entrar no rádio pro piloto e fala assim, stop the car, e o piloto fala, não tem nada no carro, tô ganhando a corrida. E aí, se não fizer, não tem opção. Porque se você não parar o carro, ele já tá vendo que o motor vai quebrar, que vai dar uma série de Porque ali a problemas. telemetria é um negócio Exatamente. vasto demais, né? Então, nesse ponto, você não pode desobedecer, porque você vai gerar uma série de problemas depois, troca de motor, custo e blá blá blá, que você podia não ter se você só obedecesse. Agora, essa questão de box, aí você tem um pouco mais de flexibilidade, mas isso é conversado antes também, né? Então, normalmente o engenheiro fala, ó, é box opcional. Então, você já sabe que ele chamou, mas você tem a opção de ficar mais uma, porque o piloto também não tá contando as voltas, não sabe se ele tem mais uma volta realmente na regra, porque tem uma janela de pit stop. Então, assim, é muito importante ter esse, né, como o tenista com o treinador, ter aquela confiança. Se você vai fazer exatamente o que ele... Depende de quem for, né? É, Tem uns que xingam. mas o engenheiro normalmente é o nosso treinador, né? Por que categorias você passou? Você começou no kart, obviamente, que é a grande escola do automobilismo, depois você foi... Fiz kart, fiz Fórmula 3 muitos anos, fiz 5 temporadas de Fórmula 3. Tentei seguir o caminho, Fórmula 2, na época era GP2, Fórmula 1. Aí fui para Europa, corri 2 anos de Fórmula 3 na Alemanha, corri 2 anos no Japão. Voltei para Europa e assim, entre kart e Fórmula 3 eu fiquei uns 10 anos fora. E aí eu decidi vir para Stock Car por uma questão de profissionalismo, né? Uma questão de longevidade de carreira. Mas assim, eu tive o privilégio de correr campeonatos mundiais de kart, as grandes corridas de Fórmula 3, o Campeonato Mundial de Fórmula 3, corri em diferentes países, culturas, né? Trabalha com culturas diferentes, mora em países diferentes. Então, assim, fiz carreira no Fórmula, né, que a gente fala. Mas aí depois eu decidi correr em carro fechado, porque tem muito mais opção, né? Hoje em dia as categorias profissionais de Fórmula é só Fórmula 1 e Indy, basicamente, né? O resto é tudo categoria de carro ou protótipo ou GT, né? Então, mas assim, foi
eu podia ter ficado só no Brasil, mas a minha experiência fora foi algo que, não só como piloto, né, mas experiência de vida foi muito legal. A gente entra no momento end desse quinto set e a pergunta é exatamente sobre essa sua chegada a Stock Car. Você falou, começou em Fórmula, de repente você mirou Stock porque para você ia ser melhor. Chegando ali, isso era o desafio, era o seu desafio chegar ali ou era a realização de você falar, não, aqui é o meu lugar, é daqui que eu vou partir e daqui eu posso partir para outras Acho que a categorias? realização foi poder, ter um salário correndo, né. Eu acho que, assim, é uma coisa que você passa muito tempo, né, só investindo, investindo, Saindo, investindo. saindo, saindo, de repente entra. É, é. Então, assim, eu acho que foi uma coisa, assim, ufa, né, uma mudança de de fase de carreira, vamos dizer assim. Mas eu, quando comecei a correr de carro fechado, assim, era muito estranho, porque você tá acostumado com o vento na cara, a ver tudo na pista, e o carro fechado, normalmente você fica mais recuado, não falo que no banco traseiro, mas um pouco mais para trás do que num carro de rua, né. E aí as noções de espaço mudam bastante, você não enxerga a frente do carro. Então eu estranhei, assim, bastante, né, é uma coisa que demorou alguns anos para eu ter a confiança de que: "Ah, agora eu sei o que eu tô fazendo", 100%, né, mas são assim, tudo tem motor, tudo tem, mas é como se fosse quadra e areia, vamos dizer São assim. praticamente esportes diferentes. É diferente. Você falava de começo de carreira, todo mundo tem um ídolo, todo mundo tem ídolos. Você seguiu uma a forma de como eram esses ídolos teu de infância ou não? De pilotagem ou não tem nada a ver? Eu acho que é clichê, assim, falar que o Ayrton é uma referência, né, eu não peguei muito da fase dele na Fórmula 1. Mas assim, eu sempre gostei de observar e ter essa idolatria, vamos dizer assim, com esportistas em geral, independente do esporte em si, sabe? Não precisava ser piloto, né? Então eu, como fã de tênis, pô, eu vi os seus jogos um monte, vi os jogos desde a época, né, sua, do Guga, e depois, né, assim, se brasileiro ou não, mas eu sou fã do Federer. Então, assim, muito pelo approach, muito pelo que a forma como se comporta, a forma como então eu gosto de analisar esportista de uma forma geral, assim, sabe, não precisa ser um piloto basicamente que eu acho que nisso, né, o approach, né, de profissionalismo, dedicação, indifere um pouco do esporte, né. Então eu sempre fui um cara que gosta muito de esporte, especialmente tênis, né. Eu vi a sua final no PAN, né, apesar de eu, enfim, de ser quantos anos? 22, né? 22 anos atrás. 22, 2003, Santo Domingo, né? É. Então assim, eu lembro como se fosse ontem, você jogando a raquete pra cima, tal, fazendo aquilo tudo. Então assim, é uma coisa que pra mim marca, a sua semifinal, eu sempre gostei de esporte. Pra mim é uma coisa que, e você era o cara que chegava em todas as bolas e blá-blá-blá, assim, então sempre tem alguma coisa que acho que a gente aprende, observando os outros, né, não exatamente tecnicamente. É legal, assim, eu sou fã. Se você fosse falar todos esses tenistas que você gosta, não sei o quê, quem é o Rafael? O Rafael? Qual é o estilo? Falando de estilo, esquece de como joga tênis, eu não sei. Você como piloto, você seria um cara mais estilo Nadal, um estilo Federer, um estilo Djokovic, um estilo quem? Não sei, acho que Maluco que nem o John McEnroe, não, não, assim, pô, Kyrgios. não. Se tem uma coisa que eu não procuro, Imagina. eu não sou muito polêmico, assim, né, não sei, assim, Casper Ruud, um bom menino. dizer que eu sou bom menino também é meio demais. Eu acho que eu tá se assistindo. é, A galera eu acho que eu assistindo. seria, assim, sei lá, um Murray, cara, assim, Ó, referência. talvez Puta referência. um cara normal, algumas vezes brincalhão, outras vezes sério demais, assim, e oscila um pouco. Eu acho que, assim, o Nadal, com a intensidade que ele tem, eu não sei se eu tenho, assim, dentro do carro, no sentido de, né, o Nadal ele já entra meio que Pilhado demais. eu já procuro despilhar algumas vezes, né, de ficar assim, tipo, não Ó, ficar voleio. Dá uma olhada no voleio. nossa senhora, meu Deus. Ó.
Eu não posso falar nada porque eu não posso É. nem ensinar voleio. Melhor não, deixa quieto, né? É, o vôlei... Se tivesse uma direita, eu poderia falar alguma passa pro coisa. fundo Do de quadra, voleio, não, vai. do voleio deixa quieto. Fundo de Belo quadra, voleio, vai. belo voleio. Passa pro fundo da quadra. Ninguém viu que a bola passou. Né? Agora, a gente viu na Fórmula 1, isso tem sido cada vez mais frequente e mais transparente desde que eles liberaram mais, né, e flexibilizaram mais o acesso aos áudios dos pilotos. A gente vê algum desentendimento, um bate-boca daqui, uma discordância de lá, a reação do piloto ficando muito bravo a um certo momento. Como é pra você no carro fechado? Você já falou, te permite fazer uma careta, te permite falar um palavrão quando você faz alguma bobagem, coisa do tipo. Mas a gente fala que no tênis você errou uma agora, esquece, amigão, porque a próxima bola vem aí. 25 segundos. No automobilismo nem sempre. A próxima curva já tá aí, 3 segundos depois. Tem isso de você apagar muito rápido, tipo, passou, meu, agora segue. Já foi, a Tem. cagada tá feita. Tem bastante, assim, é uma coisa que, você passou da freada, e aí na volta seguinte você vai passar no mesmo lugar, aí eu vou frear cedo. Não, vou frear onde tem que frear e você tenta apagar da memória um erro cometido, né. E no calor do momento acontece, né, de você falar, você dá uma xingada ali, agora tudo é rádio, né, tudo vai pra TV e tal. Só tomar cuidado com isso Então, também, né? Mas uma vez eu lembro que na Fórmula 1 o Vettel saiu em defesa do Verstappen, que o Verstappen numa disputa com o Hamilton falou alguma coisa assim, sei lá, idiota, mas assim, porque o cara fechou, ele jogou ele pra fora. E aí o Vettel até comentou, ele falou assim: "Gente, vocês não podem levar em consideração as coisas que a gente fala no calor do momento, né. Você não vai tomar uma fechada de porta, um outro piloto eventualmente joga pra fora, você não vai chamar ele Agradecer. de inconveniente, né". Obrigado. Que deselegante, já diria Sandra Nendelli. Só que tudo hoje tá sendo como se tivesse aí ele fala assim: "Imagina se tivesse um jogador de futebol, um microfone, ele toma um carrinho, ele vai dizer o quê, né? Ele vai falar Poxa, assim, isso é injusto. Que violento, bobão. então, assim, acontece, né? A gente, claro que tem um limite, né, para né, esse momento, mas ao mesmo tempo, algumas vezes você precisa extravasar para poder se colocar no lugar de novo e pronto, né? Não é assim, a gente não consegue jogar raquete no chão, mas Bater o carro não é uma opção. não é uma opção. Mas é um grito aqui e ali para poder se recolocar faz parte. Você tá de companheiro, você estava falando do Massa. Com quanto que é legal essa troca de informação? Quanto que você consegue passar e ele consegue de outras, né? Por Fórmula 1, por isso, por aquilo. Quanto que isso é rico para vocês? Eu acho assim, primeiro, a história que o Felipe tem, né, do sucesso dele na Fórmula 1, principalmente, e carreira como um todo, né. Então é óbvio que quando você tem um companheiro de equipe com um histórico desse, você já fica ali querendo aprender, né, alguma coisa no sentido de como se comunica, de como transmite um feedback. E em corrida, o seu companheiro de equipe acaba sendo seu adversário, natural, a gente defende patrocinadores diferentes, e tal. Mas assim, se você também não trabalha com o seu companheiro de equipe, você tem outros 28, no caso da Stock Car, um exemplo. Tem outros 28 adversários. Aí não adianta nada você estar na frente dele e você estar em 27º e 28º, né? Melhor que um esteja os dois ali em segundo, terceiro, primeiro, segundo, e aí depois se resolve lá né, Porcadaria ali. na disputa. Então, assim, é legal quando você encontra um companheiro de equipe que tem transparência, que sabe que, poxa, um pode ajudar o outro a performar melhor. Eu testei fazer aquela curva de terceira marcha. Isso existe? Isso Existe. vocês trocam? Hoje sim, 100%. Eu sinto transparência dele e para mim é jogo aberto. Até porque a equipe é uma só, né? Mas já tive companheiro de equipe que desde o começo já colocou uma barreira assim e falou: "Não, não quero conversa com vocês", sem ter acontecido nada, né. Então, acho que quando a gente vai escolher a equipe que a gente vai correr, a gente também analisa: eu quero correr porque eu quero trabalhar com aquele vai ser legal o ambiente e tal".
Mas em alguns momentos da minha carreira eu tive companheiros de equipe que foram extremamente assim. Senna e Prost É, trocavam figurinha, aconselhavam o outro, certamente figurinha na acontecia testa isso. do outro. Agora, recentemente, e bem recentemente mesmo, de quando a gente está gravando, você e o Felipe entraram em quadra e bateram uma bola lá em Canoas, num lugar especial para vocês, num lugar que foi muito importante, recebendo desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul, que foram terríveis. Canoas foi muito atingida. Conta como é que foi esse momento de voltar ali, de bater essa bola e também a ajuda de vocês, né? Você e o Felipe também auxiliaram bastante o pessoal de lá. Assim, eu tenho um amigo que tem uma escola de tênis. A escola em si ela não foi afetada, que é o Roger da TS Tênis. Mas ele utilizou um espaço que é privilegiado no sentido de estocar alimentos, colchões na época, né? E ele ia como convidado de um patrocinador nas corridas. E a gente ficou amigo, ele, o filhinho dele. E aí quando aconteceu, né, a gente como tem, vamos dizer assim, muitos amigos, empresários, né, com poder aquisitivo que pode ajudar, aí eu saí ligando para alguns amigos, poxa, qualquer coisa que você puder ajudar, né, e aí eu me prendi ao Roger porque pela amizade mesmo e por ele estar no centro né, acho que todo mundo ajudou, né, o Felipe, se eu não me engano, leiloou macacões da época Sim. da Ferrari, né, que poxa, valem uma fortuna. E é legal agora, né, a gente correu até ano passado na Stock Car uns 4 meses depois da enchente, né. E a gente via muito ainda a gente pousou em Canoas, né, não pousou em Porto Alegre, porque o aeroporto não estava reaberto, os hotéis que a gente ficava, a gente não pôde ficar. Então, assim, a gente não esteve, mas eu tenho patrocinadores de lá também, então a gente visitou as bases. E assim, são coisas, né, que eu acho que independente se você é piloto ou não, né, algumas vezes a gente fica tão focado no esporte que a gente esquece, né, que a vida não é só aquilo, né. E aí nesses momentos que tem essa união, tal, dos amigos e tudo mais, foi uma situação bem bacana, né. E agora voltar lá na escola que serviu como base, né, praticamente 2 meses aí depois da enchente, bater uma bola e levar o Felipe lá, poxa, o cara ficou super feliz, assim, falou: "Poxa, então, para fazer um negócio que a gente gosta num ambiente completamente diferente do que a gente viu há um ano atrás, né". Então, ouvir relatos, que a gente está sempre competindo ali naquela área de Canoas, né, que tem um Uhum. autódromo Nova Santa Rita e as equipes ficam hospedadas em Canoas ou ali em Porto Alegre na divisa com Canoas. Então foi uma região bem afetada, que a gente estava acostumado, né. Os autódromos não tiveram nenhum dano estrutural, mas a gente voltar lá e encontrar e ouvir as histórias e poder, sabe, né, as pessoas foram na corrida em setembro lá, e para eles, assim, pra gente é só um convidado talvez, mas para eles, assim, poxa, tudo que eu passei agora tá aqui num momento de entretenimento, né, bem diferente do que foram os meses, né, foi muito legal, né, então Ele falou que se dá bem com massa. Sim. Vamos acabar com isso? Por quê? E aí, quem ganha no tênis? é, é. Acabar com essa relação, já tô vendo que na próxima curva não vai ter porta aberta. Porque o Felipe joga bem, assim, né. Tudo bem que melhor que eu não é muito difícil, mas, né. Não, ele joga bem, assim, deu um joguinho, a gente jogou dupla com os professores, mas é que meu professor ele era meio fraco, aí ele andou coitado, vai me matar depois. Vai falar assim: "Pô, mas e aquelas duplas faltas que você fazia?". Não, ele ganhou, a gente não acabou o set, porque tinha horário lá de aula, e tal, mas minha dupla 3-5, né. Ser justo. Espetacular. O que você sente mais dificuldade para jogar tênis, na quadra de tênis? O que é mais difícil para você? A raquete. É que nem eu, o Ah. carro. Por que você. Eu sinto o carro, é meio complicado. Que é mais difícil? Pra mim, assim, o que é mais difícil é jogar um tempo, né, sem sentir dores. Porque eu acho que a técnica ela tá ligado a você, né, sentir dores ou não. Você vai sacar e segura o braço, pronto, aí você começa a doer o ombro, né. Então eu fico muito tentando prestar atenção na técnica pra jogar mais saudável, assim, pra poder jogar algumas horas, poder jogar 2 horinhas ou 2 sets. Então pra mim é difícil, assim,
o posicionamento, sabe? Você se posicionar a ponto de que você tá fazendo o movimento certo, a ponto de não só devolver como tem que devolver, mas também não causar nenhum desconforto. Que como eu não jogo, né? Uma coisa é você tá jogando Regularmente, regularmente e você já cria aquela, né, memória aquela memória muscular. muscular. Exatamente, né? É como você colocar um maratonista num kart, ele vai sair com dor de tudo, né? Você fala, Vai. poxa. Então, essa memória muscular pra mim é difícil no tênis, assim. Eu precisa ser um negócio mais regular pra que eu aproveite ainda mais, sabe? Você falando de tênis, tem algum sonho não realizado de tenista? Assim, você vai lá ir para um lugar, ver alguma coisa, conhecer alguém? Acho que conhecer alguém, se eu pudesse, né, conhecer os ídolos do tênis, eu gostaria, assim, mais do que até atores ou cantores pra mim, né. Isso é uma vontade que eu gostaria de ter. E assim, eu vou incentivar muito meus filhos a jogarem tênis, sabe. Por paixão, né. Hum. Se você quiser virar piloto, ok, vai custar mais caro talvez, mas Né? Mal menos, é, né? mas assim, assim, não é normal, né, que a gente apresente um esporte que a gente goste. Sim, sim. E o Então, tênis ensina muita coisa, né. Esse aqui não sim, aprendeu, mas ensina muita coisa. cara, tênis ensina, eu acho que assim, todo esporte, né. Se vai virar tenista ou vai virar piloto profissional é outros 500, né, mas se jogar enquanto conciliar estudo, meu pai sempre falou pra mim assim: "Rafael, você quer correr? Legal, mas se você for mal na escola não vai dar não". Então assim, Se meu vira pai é aí. bem japonês, assim, no sentido de não quero ver, né, nota ruim e tal, porque você não sabe se vai ser piloto. Então, estuda direito, né. Meus pais são dentistas, né, então meu pai fala que o motorzinho dele até tem a rotação maior do que os motores que eu escolhi, mas assim, ele nunca me cobrou resultado, mas ele cobra, né, até hoje, comprometimento. Isso é muito legal, porque a gente tem, né, e o Fino sabe melhor que ninguém, essa questão da família, na interferência na vida do atleta, e no tênis a gente vê isso de maneira muito sensível, porque na hora do vamos ver é o tenista ali, é ele com ele, como é você com você, só que você tem um carro na mão, você também depende do carro. O tenista ali, ele tá ali para se resolver, e às vezes ele tem uma pressão muito grande que vem de fora e que vem da família. Você fala, seu pai nunca te cobrou resultado, sempre te apoiou, trabalhou dobrado para que você pudesse seguir o seu sonho. Essa questão da família, e você já falando aqui dos seus futuros filhos nesse incentivo, ela é vital para o sucesso ou para o insucesso de um atleta no esporte. Sim, no automobilismo também tem, né, aquele pai de piloto que acha que o filho Tem? no não muito. É o Ayrton Senna, né. Então assim, e aí, assim, se o menino não ganha já vi cada coisa no kart, lógico, não dá pra generalizar, mas tem alguns casos, de pai que quer viver o sonho no filho, né, e Muito. aí acaba atrapalhando e o filho acaba nem querendo mais correr a um certo ponto, porque sente tanta pressão, né. Eu acho assim, no caso do automobilismo, acho que pra você dar certo, você não pode levar todo mundo com você dentro do carro, sabe. Porque isso aí, se você falar: "Ah, isso eu vou arriscar uma ultrapassagem, mas se não der certo, vão me cobrar", você tem que fazer o que é técnico, né, ali na hora, aquilo. Então, eu acho que a semelhança dos esportes, assim, né, se você joga ou corre pra todo mundo, é ruim, né, porque essa pressão, ela ela te retrai, assim, muitas das vezes, né. Então uma corrida na chuva, você não tá enxergando direito, tal, tem um spray. "Ah não, mas eu não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso rodar", aí você começa a tirar o pé, quando você vê já acabou a corrida, né. Então tem que ser muito assim, eu tenho um psicólogo esportivo, o Eduardo Silo, já tá comigo há 6 anos, hoje ele tá no COB inclusive, e ele sempre falou muito pra mim assim, ele falou: "Rafa, corre baseado na sua técnica, não no tanto que você trabalhou pra estar ali, ou no que seus pais investiram ou abriram mão, ou no que representa aquilo", né. E é difícil realmente, por mais que as pessoas não estão olhando pra sua cara ali, tem um grupo de pessoas que depende do seu Hum. resultado também, mas chega uma hora que você tem que esquecer, assim, e correr, né. Você olha para pra molecada que tá pilotando, que tá
lá no kart, ou seja, onde for. A gente tem hoje um efeito João Fonseca, né? Hoje todo mundo olha para um garoto de 17, 18 anos que está bombando, jogando super bem, e a gente acha, e os pais, como você fala, acham que todos. Dá para você ter no automobilismo também uma ideia que esse cara é um fenômeno, esse cara é muito bom, ou é mais difícil? O que eu quero dizer, é tão técnico também o lado do automobilismo, do piloto, é tão técnico, ou é o aprendizado do dia a dia? Dá, assim, eh, quando o Verstappen corria de kart, eu fui ver uma corrida de kart uma vez, era uma corrida grande, o campeonato europeu de kart. E assim, alguém me contou que o apelido do Verstappen no kart era ET, né. Opa, a Siri estava falando comigo, hein. Eh, e aí assim, ET, né, eu não conhecia o Verstappen, conhecia o pai, né, que tinha corrido de Fórmula 1. E assim, eu corri de kart na Europa. Kart na Europa tem 120 pilotos numa categoria só. Tudo bem, vai dividindo em várias baterias para chegar a 34 lá na final e quem ganha a final ganha a corrida, né, a etapa. E assim, foi uma coisa surpreendente ver o Verstappen correndo de kart num nível que é tão parelho, ele passava assim meia reta, uma reta na frente do pelotão inteiro. E aquilo assim, para eu já tinha corrido de kart na Europa, eu nunca tinha feito aquilo, né. E falava: "Caramba", né. Então aquilo me chamou a atenção, até na mesma corrida o filho do Schumacher estava correndo, o Schumacher estava lá, ele não tinha sofrido acidente ainda. Então assim, foi uma coisa que algumas vezes você consegue ver, né, esse talento aí. É claro que depende de outros N fatores, tá na equipe certa, no lugar certo, mas tem sim, tem. E tem muito brasileiro, né, agora outros, né, o João Fonseca do automobilismo aí, tem o Gabriel Bortoleto, Leto, Drogovic. Drogovic, tem o Rafael Câmara que 5 etapas na Fórmula 3 esse ano, se eu não me engano, ele ganhou 3 corridas já, fez 4 poles. Então, assim, é fora da curva, né, o nível de performance. Então, mas depende, né, de quem te apoia ali também. Não adianta você ser só bom demais se você não tiver É um pouco subjetivo, né? Nesse talvez não nesse ter quesito, no é, tênis, de repente, não tanto. talvez não tanto, mas assim, normalmente esses fora da curva chegam, né. E eu acho que a Fórmula 1, a maioria deles não tem, assim, eu não vejo o piloto de Fórmula 1 num nível ou tá lá por Comum. sorte, né. Ou quem indica. Exatamente. É estranho ouvir piloto falar fora da curva, né, cara? Não combina muito. Fora de série melhor, né. Fora da curva, eu vou direto fora da curva. Já que você falou em Max Verstappen, o Verstappen piloto de Fórmula 1. Para você, ele é bom, muito bom, excelente. Para você, ele é fair ou ele é unfair? Ele é meio Dick Vigarista, assim, meio sujinho ou ele é ok? Faz Ah, parte? acho que sujo é uma palavra forte, né. Mas eu acho que ele é intimidador. Eu acho que ele joga o jogo da intimidação muito bem, né. Talvez, assim, um exemplo disso, não sei, o Nadal, no jeito dele, talvez, né. Mas Eu não é a diferente? O Verstappen não é aquele cara que se você fosse ultrapassar, você fala: "Puta, esse cara vai aprontar na minha frente". Alguma coisa ele vai fazer. você sabe que ele não vai vender barato, né, ele não vai, Mas tá dentro da regra. mas tá dentro da regra. Assim, algumas vezes pode acontecer, né, ser punido, e tal, mas, eu pra mim, o Verstappen, ele aprendeu que a forma como ele corre e a forma como ele se comunica fora do carro é uma forma de intimidar os outros pilotos. É assim, não Você que ele acha que tem um seja você assim, acha que tem um personagem ali? pouco sim, eu acredito. Eu acredito que por isso que O John pega McEnroe é um pouco personagem. Sim. o O outro Kyrgios é um é, pouco personagem. é. O Sampras era personagem também. Ele te intimidava na virada, na coisa. Legal isso, porque não necessariamente precisa ser como, ele tá brigando no limite da regra. É que hoje em dia o limite da regra, a gente começou a achar que o limite da regra tá errado, né, sujar jogo, né, infelizmente, né, nos dias de hoje as pessoas estão um pouco mais arredias ao limite da regra, né, e na nossa geração mais atrás, o limite da regra fazia parte, né, o sujar o jogo
Não era sujar o jogo. Sujar o jogo hoje é. Você viu? Você teve. No passado, sujar o jogo fazia parte, né, da vitória. Né? Hoje, sujar o jogo é cadeia quase. Tô surpreso com você falando isso. Porque eu sujava o jogo. Não, tá brincando. Tá Sujava o brincando. jogo. Eu sujava o jogo. Mas eu ia no surpresa. limite. Às vezes é o que você falou, às vezes você passava do limite. Pedia desculpa. Mas você fala sujar o jogo no sentido de intimidar? Gritar na cara, Controlar o tempo Ah, do jogo. controlar o tempo do jogo. O Essa- cara vai sacar no breakpoint, você tá no breakpoint quando você vai lá e troca a raquete pra cozinhar a cabeça do cara. O cara vai sacar, você pede pra ele parar? Isso tá dentro do jogo? Tá, eu não tô preparado pra devolver o saque. Só que eu e você tá jogando comigo. Eu sei que você tá me sacaneando. Porque você tá pronto, você tá ali na concentração do saque e eu... Pera aí um minuto que eu não tô pronto. Eu cortei o teu pace. Mas eu acho que isso é catimba, né? Faz parte do jogo. Mas hoje em dia, a Catimba é olhada com uma... Sim. Né? Mas assim, uma vez, nem eu vou contar, mas o Rogerinho é um amigo, né? Ele foi uma vez na equipe lá que eu corri de Stock Car e tal, e ele contou pra mim uma vez assim, ele falou assim, Rafa, uma vez eu joguei com o Nadal, acho que era a primeira rodada, não lembro se era Grand Slam, enfim. E é tudo aquele, né? Você tá entrando na quadra e aquele cara tá pulando, correndo, você já fala, vixe, né? E ele me contando, isso aí que ele fez 1-0, ele saiu sacando, fez 1-0 e gritou um vamos, né? Aí disse que o Nadal fez 1-1, gritou 3 vezes mais alto. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, né? Porque é uma... Mas você fala, mas isso é ilegal? Não. Eu acho que... E no automobilismo tem um pouco disso também, né? De você, no dia da corrida, você dá uma desviada, né? Você não vai, tipo, tomar um café da manhã com o seu adversário que tá largando em segundo, você em primeiro. Vai ficar, né? De Então, conversinha. porque vai chegar lá, só vai passar um, né? É o tenista no túnel, né? Só o Alcaraz cumprimenta os adversários, ninguém mais. Todo mundo é muito sério, né? Ninguém nem se fala. Mas muitas das vezes eu acho até que a pessoa que não fica tenso, não demonstra nenhum tipo de tensão, também tá te intimidando. Você fala, não tá nervoso, cara. Não tá acontecendo nada aqui, só mais um jogo. Just another day, né? Aí você fica tenso porque aquilo lá tá muito tranquilo. Então tem um pouco disso também. Caminhando pro final, nosso ping-pong aqui. Se pudesse escolher um tenista pra bater bola por 1 hora, quem seria? Federer. Federer? É o preferido, né? Do Big Three. Já é o segundo sinal que você dá aqui. O seu Big Three do automobilismo, quem é? Atual ou da história? Da história, que você quiser. Senna, eu colocaria o Verstappen. E terceiro nome, eu ficaria talvez entre Hamilton e Schumacher. Vou colocar o Hamilton porque eu acompanhei muito mais. Se você pudesse escolher uma pessoa pra bater um papo, quem você escolheria? Pode ser atleta, não atleta, piloto, não piloto, o que você quiser. Vivo, morto. Eu acho que Michael Jordan. Michael Jordan, bom. O homem de esporte, hein? Eu sou, cara. Tudo que... Tipo eu, assim, monotemático. Que música, banda, cantor ou cantora te fazem parar pra ouvir? Eu sou um japonês do sertanejo. Ah, é? As pessoas acham que eu tô ouvindo, mas no fundo eu curto muito o sertanejo. O sertanejo pra mim é uma forma de distrair. Então eu gosto de sertanejo. No seu baú de memórias, qual a melhor e a pior lembrança da carreira? Como piloto ou de Como assistir piloto. esporte? Piloto. Como piloto, a melhor memória foi ganhar uma corrida no Dia dos Pais de Stock Car e o narrador falar o nome do meu pai na hora que eu cruzo a bandeira. Ah, que demais. Isso foi assim. Puta, com a história que tem, né, do seu pai, cara, te proporcionando tanta coisa. E era pandemia, meu pai tava em casa, né? Não Nossa, que podia estar demais. ali junto, então foi o meu melhor momento assim de realização. Pior, eu perdi um campeonato brasileiro e um campeonato pan-americano de kart na mesma curva, do mesmo jeito. Assim, coisa assim, de um gap de 2 meses de uma corrida para outra. Nossa. Que para mim aquilo era a vida, né? Cometi o momento. mesmo erro 2 vezes. Eu tenho pesadelo com essa corrida até hoje, assim, é uma coisa que
Não sei se dizer se mudou minha vida ou não. Talvez, né? O aprendizado de ter. Mas você voltou para aquela pista? Voltei, né? Mas não consegui ganhar mais que eu queria, né? Eu ganhei um Campeonato Brasileiro de kart muitos anos depois, mas não ganhei um Campeonato Pan-Americano. Que eu deixei por puro erro meu, 100%. Ninguém me atrapalhou, eu rodei sozinho. Não dá para falar com o engenheiro? E Sacaneou? assim, eu tenho. É um trauma de carreira, assim, sabe? Acho que toda vez que eu tô em primeiro, assim, numa corrida, eu penso nessa Bota coisa. a culpa no engenheiro. Bota a culpa no engenheiro, foi ele. Não tinha nem rádio no kart, não dá nem pra falar que ele falou alguma coisa. Sensacional. Rafael Suzuki, obrigado por ter vindo, cara. Papo Cara. muito legal. Aprendemos muita coisa sobre automobilismo. Você é o primeiro piloto que senta nessa cadeira, então foi muito legal a conversa. Né? Ai, obrigado pelo convite, assim, sou, de novo, né, fanzaço de vocês, acompanho, assisto, se estiver passando tênis e corrida, eu acho que eu assisto tênis, então, muito legal, obrigado pelo convite. Vou te pedir para assinar a bolinha. Talvez- Bater nela eu não sou bom, mas para escrever, Talvez o seu primeiro autógrafo uma bola de tênis. é verdade. Vai para nossa galeria do quinto set. Vou colocar o número do carro. Rafael Suzuki, senhoras e senhores, primeiro piloto convidado aqui do quinto set, outros virão evidentemente. Na próxima semana não, em 15 dias, um novo entrevistado, sempre falando sobre tênis, correlacionando a sua carreira com o tênis, agradecendo sempre a Endy, C6 e a DMA, nossos patrocinadores. Quinto set volta em 15 dias, certo? Certo. Passar bem. Aprendeu a pilotar? Continuo com medo. Ele falou que é difícil quando certos caras você fica atrás, eu passo longe de você. Não Eu vou trânsito. bem devagarinho. É melhor assim, devagarinho. melhor assim. Bem devagarinho. Tchau, gente. Até a próxima.